Bem-vindos ao nosso canal do YouTube, com Falando Nisso de hoje, e uma pergunta muito especial da Maria Luísa Travassos, uma pergunta sobre as transformações que vão acontecendo no plano da sensibilidade e da experiência e do modo de lidar com os pacientes à medida que o analista vai ficando mais experiente. No fundo, ela toca numa questão que é conhecida de todos, mas que não fica mais simples e mais fácil de resolver, simplesmente porque a gente sabe da dificuldade que ela representa. No início da clínica, a gente está muito orientado para a tentativa de fazer o melhor para o paciente, de fazer o máximo e de, portanto, seguir aquilo que a gente aprendeu na escola, na própria análise, nas supervisões, mas de obedecer. É muito comum que no começo a gente esteja assim mais tomado pela preocupação em ser um bom psicanalista do que em ajudar o seu paciente, né? Porque, bom, há todo um conjunto de inseguranças que são de fato atravessadas na medida que a gente vai tendo mais e mais pacientes e vai enfrentando mais e mais situações. Às vezes uma situação muito nova, muito inédita, que a gente não tenha vivido, ou uma situação que se choque assim com a nossa vida, com coisas que a gente não elaborou muito bem e que pela primeira vez aparecem numa transferência ou no que o paciente está nos dizendo, né? Muito frequentemente nos levam a um sentimento de, bom, você não sabe o que fazer, você não sabe o que dizer, você não sabe como sair daquela. Há certos recursos baseados assim num imperativo do Hipócrates, né? Primum non cere. Primeiro se preocupe em não prejudicar muito, né? E quando você não sabe o que dizer, não diga. Se você não tem nenhuma fórmula, nenhuma ideia do que fazer, tente não dizer nada para não tornar a coisa ainda mais difícil. Só que, em algumas situações, essa dificuldade do iniciante, ela se traduz em uma distância, né? Ela é percebida pelo paciente como uma coisa assim meio ritual, meio estereotipada, como uma coisa assim muito formal, né? Que o analista está fazendo e que isso é também prejudicial, isso não é legal, né? A arte da psicanálise, ela envolve, vamos dizer assim, que você vai construindo a capacidade de colocar-se de forma extremamente próxima, extremamente pessoal, extremamente íntima e ao mesmo tempo não se confundir com o paciente, não se identificar com o paciente, nem com as coisas que ele evoca na gente. E é por isso que o Freud dizia que a gente só leva a análise dos nossos analisantes até onde foi a nossa, né? Mas a nossa é a nossa. Tem coisas que a gente não viu, que não são cruciais e que, de repente, é um paciente que faz com que a gente chocantemente se depare com isso, né? Em geral, né, o que a gente vê em analistas que vão se tornando mais experientes é uma integração da técnica, dos recursos, da teoria, das experiências pensadas e vividas, de outros casos, que vão se entranhando no fazer, né? De tal forma que respostas mais autênticas podem ser efetivamente dadas e ajudar mais o paciente, né? Infelizmente isso é parte, vamos dizer assim, da dureza da experiência, né? E comporta certos efeitos iatrogênicos, né? Certos efeitos de imperícia, de negligência, de inépcia, que com todas as atividades humanas acontecem também aqueles que se dedicam à clínica do inconsciente e da palavra. Maria Luísa Travassos, espero que você também na sua atividade consiga introduzir essa espontaneidade que a gente espera daqueles que cuidam da gente, né? Eu deixaria como uma referência para essa problemática um trabalho do Ferenczi, né, justamente chamado Confusão de Línguas entre Adultos e Crianças, mas também os trabalhos do Ferenczi sobre a técnica ativa, sobre a análise mútua e todas as reflexões que ele trouxe para a psicanálise concernentes a esse distanciamento, a essa frieza, a essa atitude cirúrgica que o Freud propugnava e que ele, como analisante do Freud, se queixava muito. Ele dizia: eu não consigo elaborar
elaborar as minhas dificuldades de caráter, né? Caráter para psicanálise tem que ver com esse amontoado de identificações, né? Que a gente vai se identificando e que se confunde com nós mesmos, né? Bom, o Ferenczi dizia, uma análise não consegue tratar propriamente o sofrimento relativo ao caráter sem que o analista e o analisante consigam introduzir uma dimensão de autenticidade, de espontaneidade, de humanidade, vamos chamar assim, né? Eu acho muito simpática essa atitude do Ferenczi e ele é um guia nessa matéria para a gente. Poderia recomendar o trabalho também do Leopoldo Fulgêncio, né? Porque o Winnicott, que é um outro autor que vem dessa tradição do Ferenczi e que leva isso bastante a fundo, bastante a sério na sua clínica. Perguntas, comentários e objeções, eu peço que mandem diretamente para o canal nosso no YouTube, aqui no Aqueronta Movebo, em algum lugar aqui embaixo, inscreva-se para mandar as perguntas.